Olá, uma parte do livro do Provérbio, né? Onde diz: não invejes o homem violento e não escolhas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta perverso, mas reserva sua amizade aos íntegros. Eu vi muito invejando, o cara humilhou fulano. Eu sei que também fui humilhado. Aqueles que me humilharam, se agradeceram. Foi Satanás. Mas reserva a amizade dos íntegros. O Senhor amaldiçoa a casa dos ímpios, mas abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede a seu favor os humildes. Quem é os humildes? Aqueles humilhados. Eu que era humilhado toda vez, né? Era um por causa da verdade. E a verdade é a luz e as trevas. E hoje eu descubro que sempre fui humilhado por causa da verdade. Mas, cada um, a minha obrigação é avisar que aquele que inveja os que humilham vai para o lado das trevas, porque está em treva também. Então eu preciso mostrar a luz, o caminho da luz daquele que queira mudar de vida. Olha só o Evangelho de Lucas, capítulo 8, 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, todo aquele que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois quem tem alguma coisa será dado ainda mais. Àquele que não tem será tirado, até mesmo o que pensa que tem. Os donos da verdade, donos das leis, pessoas que vivem na mentira, nas trevas, elas não gostam da verdade. A única maneira delas achar o caminho da luz é revelar aquilo que está escondido, revelar os seus erros, revelar suas falhas, fazer confissões, fazer reparações. Se não fizer isso, tudo que ela tiver vai ser tirado. E aquele que fizer isso, o que tem, vai ter ainda mais, porque vai estar com Deus, vai achar o caminho da luz. Mas aquele que não revelar seus segredos, não contar, não reparar, vai ficar cada vez mais na escuridão, vai tirar tudo que tem, vai acabar caindo no inferno. Nesse mundo, ninguém sai daqui e vai para o céu com mentira, com dívida, com alguma coisa que não pertence a ele. Só vai para o céu aquele que esclarecer a verdade. Porque se não esclarecer a verdade, igual eu, por exemplo, estou passando por essa fase. Eu estou passando uma experiência e todo mundo é a mesma coisa. O pecado, o demônio age a mesma coisa. Pessoas que me prejudicaram, foram falsas comigo, enquanto que eu estava aceitando, tudo bem, as fofocas correram, mas eu me sentia mal porque o espírito que estava em mim se manifestava, a dor do espírito. E essa paz do espírito veio quando eu comecei a falar a verdade. Foi eu começar a falar a verdade, em vez das pessoas resolverem voltar atrás e revelar seus segredos para ir para Deus, elas resolveram então me chamar de louco, de caloteiro, de falso, de mentiroso, de ladrão, para esconder a luz que estava em mim, abafar a verdade. O que é as trevas e o que é a luz? A escuridão é ausência
da luz. Se eu estiver numa sala escura, com a luz apagada, vai ficar escura agora. Mas se eu acender a luz, vai clarear. Se eu tiver com mentira no coração, eu não vou gostar da verdade, porque a verdade é a luz. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo, ele diz. Então, para mim chegar à luz do mundo, eu preciso botar a verdade no coração. Eu estando verdade no coração, eu vou aprender a perdoar, me perdoar, e eu vou aprender a amar. Eu sabendo amar, eu vou amar aos irmãos e a Deus. E daí eu estou indo ao reino do céu. O que é essas pessoas que estão bravas comigo hoje, por exemplo, e estão bravas e ficam bravas com qualquer um que fala a verdade, inclusive do nosso presidente. Muitos odeiam ele por causa da verdade. Se eu manter um segredo, uma mentira, uma coisa que eu fiz de errado e eu não quero revelar, eu fico nas trevas, eu fico na escuridão, eu fico naquela sensação de medo de que alguém vai descobrir, e eu não fico feliz porque eu estou ausente da verdade, ausente de Deus. Aí fica sempre aquela preocupação, e para não ocorrer aquela descoberta da verdade, aí eu preciso sempre estar falando mal daquele que eu prejudiquei. É o que fizeram comigo. Agora, outro dia, fizeram de trouxa, né? Eu dei a oportunidade. Falei para minha esposa, ó, sim, assim tá errado. Dei a oportunidade de revelar. Não. O que resolveram? Chamar de louco, débil mental, que cada um tem sua fé. Mas como é que cada um vai ter sua fé se existe só um Deus? Não tem como. Como é que as pessoas vão falar o que é certo se elas não assumem seus erros, a sua fé? Jesus Cristo diz aí, aonde tiver um segredo, uma mentira no coração, ele está escondendo a verdade, ele está escondendo a luz, ele está em treva. Tendo em treva, ele não vai saber o que é certo, o que é errado. E se continuar assim, ele vai precisar sempre prejudicar as pessoas a quem ele prejudicar, sempre vai ter que estar falando mal daquele, e sempre precisa estar levando vantagem em alguma coisa, sempre tem que ser sendo poderoso a mais em alguma coisa, ou sobre alguém, que é a única maneira que ele se sente bem, que é o Satanás, que está nele, que está escurecendo a visão dele e impedindo o seu coração, para que ele quer ser sempre maior. Satanás, ele quer ser sempre maior que Deus, por isso que ele foi expulso do céu. E ele tenta nos convencer a ser maior que os outros. E nós querendo ser maior que os outros, nós estamos em trevas. Aí nós precisamos mentir, nós precisamos lograr passar a perna nos outros, levar vantagem sobre tudo, e cada vez mais na escuridão nós ficamos. E a única maneira de fazer, nós ficamos botando a luz debaixo da cama, debaixo do vasilhame, nós ficamos abafando a luz, para que ela não clareie. Porque a luz, ela foca meus olhos, ela me prejudica. Então, se eu quiser voltar para a luz, então eu preciso contar meus segredos. Eu preciso assumir meus erros, falar a verdade sobre tudo aquilo que eu fiz de errado. Aí eu paro de prejudicar o outro, eu paro de fazer falsas acusações contra o outro e eu começo a falar a verdade. Eu falando a verdade, começa a entrar a luz no meu coração, a amolecer meu coração. E as minhas vistas começam a se clarear. E eu começo a acreditar em Jesus Cristo. E eu começo a ir o caminho de Deus. Que Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então eu chego a Deus somente através da verdade. Que a mentira atrapalha a minha visão,
A mentira me afasta da luz, me afasta de Deus, e a mentira me leva para o inferno. Então, se eu morrer aqui, se eu quiser escolher para o inferno, eu continuo mentindo, eu continuo prejudicando. Agora, se eu decidir pelo reino do céu, então eu preciso entregar minha vida aos cuidados de Deus, clamar por Deus e pedir força para confessar. Não é fácil admitir um erro, confessar um erro, fazer reparações, não é fácil, porque o demônio não quer a verdade. É as trevas que estão no nosso coração, ele não quer a verdade. Mas nós temos que ter força e lutar contra isso, se nós quiser a alegria eterna. Agora, se nós se fazermos coitadinho de ai, aquele cara está falando a verdade, que é detestável, é ruim, é isso, é aquilo. Posso, mas eu vou ter sofrimento eterno, choro e ranger de dente, porque eu não quis fazer um esforço para mudar, admitir a minha vida, botar a verdade, a luz no meu caminho, que é Jesus Cristo. Aí eu não terei alegria. Agora, se eu optar por afastar, buscar a verdade, fazer reparações, fazer mudança de vida, eu busco pela verdade. E eu estou na verdade. Eu estou com a luz de Deus, de Cristo, a luz da verdade, o caminho que leva a Deus. Daí eu terei alegria eterna. Abraço, Deus abençoe cada um de vocês.